Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho. Temos o site Saúde como Caminho, que o endereço é saudecomocaminho.com.br. Se você quiser aprofundar aqui o seu conhecimento sobre os temas que nós conversamos todos os dias. Eu vou falar hoje, como hoje é o Dia das Crianças, sobre a criança interior que todos nós carregamos. Eu trouxe até aqui Minnie, né? Esqueçam essa marca e lembrem só de Minnie, que é um personagem da minha infância que eu gostava muito, né? Que era um personagem bem arrumadinha, bem princesinha, bem dona de casa, bem amor. Então, veja, a criança interior. Todos nós carregamos a nossa criança interior. Às vezes a gente pensa que quando nós envelhecemos, com o passar dos anos, a idade cronológica muda e as idades anteriores elas ficam esquecidas. Ou seja, tudo que foi vivido, tudo que foi experimentado no passado, a gente pensa, porque muitas vezes a gente esquece, a gente pensa que as experiências vividas nas idades anteriores não repercutem ainda hoje. Ou seja, que nós deixamos de nos comportar como aquelas criancinhas que nós fomos um dia ou como aquela adolescente que nós fomos um dia. E, na verdade, nós carregamos essas várias idades dentro da gente, dentro da psique, dentro do nosso corpo, ou seja, na maneira como a gente lida com a vida, na maneira como a gente percebe a vida, na maneira como a gente age sobre a vida. Então, a nossa criança interior, muitas vezes que foi magoada, que foi ignorada, que foi rejeitada. Não porque, eu gosto sempre de frisar isso, não porque as pessoas que estavam ao nosso lado fizeram isso de propósito, mas porque na nossa sociedade, muitas vezes as emoções elas não são valorizadas. Nós pensamos que uma bronca que a gente deu em alguém, ou que a gente recebeu na nossa infância, e que muitas vezes nos congelou, nos aterrorizou, a gente pensa que isso passa, depois que passa a sensação, ou mesmo que a gente esquece esse momento. Mas não passa, porque tudo que nos chega fica impresso na nossa alma, até que nós possamos o quê? Digerir, até que a gente possa compreender a situação vivida e olhar para trás com carinho, com respeito pelo que foi vivido e com acolhimento. Para isso, há uma diferença entre esquecer o que a gente viveu, que a maioria de nós não lembra, né? A gente vai perguntar como foi sua infância. A maior parte das pessoas não vai lembrar do que viveu na sua infância. Por quê? Porque teve muitos eventos traumáticos que a psique fez questão de guardar profundamente para que a gente possa continuar a viver. É como se a gente tivesse uma caixinha preta que vai sendo guardado coisas que a gente não está pronto para digerir. Mas porque a gente está pronto para digerir, não quer dizer que foi apagado da memória. Não, há uma diferença. Esquecer algo e digerir algo, processar algo é diferente. Olha a diferença qual é, vou explicar bem direitinho. Quando a gente lembra de um evento passado, sente alguma tristeza, algum saudosismo ou mesmo alegria, o que a gente viveu foi bem digerido. Está na lembrança, a gente lembra, tem um sentimento sobre aquilo, mas foi digerido. Porém, o perigoso é quando a gente viveu coisas e a gente esquece completamente. A gente não consegue trazer para a consciência a memória do que foi vivido. E olhe, se na nossa infância tem longos períodos em que a gente não lembra do que aconteceu, é porque tem muita coisa para ser digerida. Então veja, a gente tem que cuidar dessa criança interior, essa criança que cada uma de nós carrega ou cada um de nós carrega. Por quê? Porque essa criança está cheia de desejos, de sonhos. Porque se essa criança viveu coisas que foram difíceis e que ela ela preferiu inconscientemente, a criança prefere, para sobreviver, para poder continuar, a guardar em um lugarzinho, esquecer aquilo, não deixar isso vir à tona, ela também guarda e esquece os seus sonhos. Ou seja, nossa criança, quando ela guardou os eventos traumáticos para poder continuar, muitas vezes ela também guardou os seus sonhos, as suas alegrias, o seu deslumbramento diante das flores, o
seu deslumbramento diante de um amiguinho, de uma amiguinha, das brincadeiras, porque a gente precisa brincar. Não é porque hoje eu estou com 51 anos que eu não brinco, eu adoro brincar. Brincar com meus animais, que eu tenho vários cachorros, vários gatos, brincar de bola, brincar de conversar, de dançar, brincar é muito importante. Desenhar, pintar, tudo isso eu gosto. A arte, eu acho que a arte tem esse poder de ajudar a nossa criança a se expressar. E essa criança, ela precisa se expressar continuamente. A gente jamais ir para o cinema, assistir uma comédia, achar muita graça, dar muita gargalhada. Isso é tudo a criança. Sentar na praia, olhar para o mar. A criança gosta, a criança sabe como estar na vida de maneira leve, deixando que a vida traga o que é de bom. Curtindo o que é de bom, o bom da vida. Quando a gente era criança, a gente sabia passar o dia todo brincando, sem nenhum tipo de preocupação. Se a gente estava fazendo... Aliás, a gente fazia, se a gente já estava na fase escolar, era a mãe que precisava lembrar da gente, para a gente fazer o dever, porque a gente queria era curtir a vida. E a vida precisa ser curtida. A nossa criança é que nos ajuda a curtir a vida. Por quê? Porque ela está conectada diretamente com a natureza. A nossa criança ainda era uma criança livre das pressões da nossa sociedade, de ser assim, de ser assado, de se comportar de uma maneira, de ser educada. Não, a criança era espontânea, né? A nossa criança era espontânea. Ela dançava, ela mexia o corpo, ela brincava, ela curtia a vida, né? Ela pulava. E o que foi acontecendo? A gente foi deixando essa criança se congelar, se perder em meio às regras, os conceitos, as pressões, as ambições que a sociedade nos coloca. Hoje já disse aqui algumas vezes que eu sou professora. E eu incentivo muito meus alunos, que ainda não estão na faixa dos 20 e poucos anos da universidade, né? A não se perderem dessa criança. Eles mais do que a gente, né? A gente que já está na faixa depois dos 40, a gente está distante, mas a gente tem condições de recuperar essa criança. A gente precisa reverenciar, a gente precisa recuperar a alegria que toda criança tem e que mora dentro da gente. Então, para a gente recuperar, como é que a gente pode recuperar? A gente precisa experimentar coisas novas, precisa, inclusive, buscar coisas que a gente fazia quando era criança. Se a gente gostava de pintar, como eu já disse, de desenhar, de dançar, de ouvir música, o que é que você gostava? Porque, inclusive, eu digo sempre que no jardim da infância, toda criança é artista. Com o passar da idade e o passar das séries, onde a gente vai privilegiando o conhecimento intelectual em detrimento das expressões artísticas, né, que eram privilegiadas durante o jardim da infância, nós vamos nos perdendo do que há mais precioso, mais genuíno, mais original dentro da gente, que é o expressar-se com leveza e também expressar suas emoções, Ontem uma amiga eu ouvi uma mulher, né, dizendo, chorar é sinal de fraqueza. Eu disse, pois eu penso exatamente o contrário. Chorar é para os fortes. Aqueles que podem afirmar quem são diante do mundo, podem chorar publicamente, podem gargalhar publicamente, podem ser exatamente como são, onde quer que esteja, que é isso que Deus espera de nós, que sejamos sempre crianças abertas à vida, recebendo e doando vida, sendo exemplo de alegria para o mundo. Então que hoje, nesse Dia das Crianças, você comece a respeitar, a cuidar e a resgatar a sua criança, para resgatar a sua alegria de viver, porque é nessa criancinha que está a pista da nossa alegria, porque lá tá os sonhos, são os sonhos genuínos, são as vontades genuínas, verdadeiras, que aos poucos foram esquecidas com as pressões, as obrigações e as ideias que o mundo nos trouxe. Então hoje,
Vá lá, resgate sua criança, coma chocolate, vá caminhar na praia, na praça, vá brincar de bola com alguém. Então, um beijo, vá fazer coisas que você gosta, porque a criança sabe fazer o que gosta. E a criança sabia o que gostava. Se hoje você não sabe, é porque você se perdeu da sua criança, mas a sua criança sabia. Se ela sabia, ela está aí dentro de você, você tem como encontrar isso de novo, certo? Se está gostando do nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe com outras pessoas. Beijo grande e até o próximo.